Pai Celestial, quão verdadeiro é isto, Senhor. Nós não merecemos realmente, Pai, mas o Senhor tem sido tão maravilhoso conosco, Pai. O Senhor estendeu a tua mão de graça, de misericórdia, ó Deus, e cada um aqui poderia vir e passar por aqui e testificar do que o Senhor fez na sua vida, Pai. Cada um tem uma história, Deus, tem um testemunho, Pai. Tem algo para testificar, Senhor, do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. E nós podemos dizer todos juntos que realmente Tu és maravilhoso, Pai. Como Tu és grande, Pai. Como Tu és sublime, Pai. Nós vivemos, Senhor, no maior tempo de toda a história que todos os santos desejaram viver, Pai. Para ver o cumprimento das Escrituras para o dia, Pai. Não é à toa que Teu profeta disse que ele escolheria viver esta era, porque é a era de ouro, Pai, é a era da pedra de coroa, é a era da plenitude da palavra, é a era que todos os mistérios que os profetas quiseram entender e não puderam, mas agora no tempo da tarde haveria luz, Pai, e nós conheceríamos todos os mistérios revelados para nós, porque o Senhor mesmo visitaria nós de uma maneira muito especial. Pai, muito obrigado, Senhor. Queremos reconhecer o dia e a hora que estamos vivendo. Queremos valorizar o tempo que estamos vivendo. Queremos estar cada dia, Senhor, mais perto de Ti. Para, Senhor, quando chegar aquela última trombeta, Pai, nós possamos ouvir o nosso chamado, Senhor, e sairmos dessa terra, sairmos dessa dimensão, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Podeis assentar, enquanto já só por um momento. Então nós vamos ler as Escrituras. Tivemos chegando hoje, como o irmão Mateus falou, e por volta do meio-dia, e tivemos Pato Branco ontem, pastor Maurício, no domingo em Beltrão, na segunda foi folga, irmão Sebastião, lembrei do senhor lá, nunca vi tanto lambari grande igual lá, irmão. Ele é grande mesmo. E pega de 2, até de 3. Foi uma festa mesmo, né? Bom, até o Mateus pegou bastante lá. Tivemos um bom tempo lá, na segunda. E ontem daí tivemos o irmão Maurício. E estão avisando aqui que estamos transmitindo de modo alternativo. Não sei se eles vão conseguir acessar esse modo alternativo, mas eu creio que na página deve estar explicando ali, né? Então, direcionado pela própria página. Muito bem, então os irmãos têm essa opção ali. Estamos aí com um pequeno problema, acho que no servidor, né? O servidor deve estar com problema. Hoje nós tivemos um servidor caído também no trabalho e ficamos sem também a internet. E nessa noite, então, antes de lermos a Bíblia, só avisando que no próximo sábado teremos culto com os jovens e vamos estar falando sobre as puxadas, né? Vamos estar falando sobre a primeira e a segunda puxada nesse próximo sábado. Teremos aqui 2 jovens que vão estar discorrendo sobre esse assunto. Então, vocês todos são convidados a estarem aqui também, né? Vamos ler a Bíblia então, irmãos, em Mateus, capítulo 4. Apenas uma escritura aqui para nós meditarmos um pouco, antes de nós orarmos nessa noite. São Mateus, capítulo 4. Vamos ler o verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém.
Podeis assentar. Vamos falar um pouquinho sobre essa escritura, que é a escritura que o profeta de Deus usou para pregar esta mensagem desde então. Nós vemos aqui que ele tirou isso dessa expressão que diz ali na Bíblia que desde então começou Jesus a pregar o arrependimento. Desde que ele veio ao Jordão e então chegou o tempo dele entrar no ministério ativamente, porque ele havia vivido 30 anos aqui. Ele já era o Messias desde que nasceu, desde que o anjo Gabriel anunciou a Maria, e então ele foi gerado, e então ele nasceu, e já 30 anos havia se passado, e ele estava vivendo na terra como um ser humano, trabalhando e cuidando dos seus compromissos. E então ele era um homem exatamente comum, como nós, no sentido humano. Ele era um homem fazendo todos os afazeres normais de um homem, né? E 30 anos se passaram, mas quando chegou o tempo dele entrar realmente para executar a obra que ele tinha vindo a realizar, que era dar a conhecer o Deus Todo-Poderoso de uma forma agora que as pessoas, os eleitos, os crentes daquele então e os que viriam durante as eras, chegando ao nosso dia, poderiam conhecer ele então, porque agora ele ia se dar a conhecer, ou seja, ele ia se fazer manifesto, ele ia realmente demonstrar através da sua vida que ele era o cumprimento mais esperado que a humanidade poderia esperar, que era o anúncio mais sublime, que era o que cada israelita, todas as vezes que iam à sinagoga, todas as vezes que eles conversavam, todas as vezes que eles liam o Velho Testamento, eles simplesmente tinham o ponto principal, que era o Messias. É como se nós pegássemos hoje o mundo cristão. Qual é o ponto principal para o mundo cristão hoje? É a vinda do Senhor, não é verdade? Porque isto é o que tem sido pregado por 2000 anos. Tem sido pregado sobre a vinda do Senhor, tem sido pregado sobre o arrebatamento, tem sido pregado sobre isto. Então este é o evento maior. O evento maior, como naquele então, era o evento maior, era o Messias. E hoje o evento maior é a vinda do Senhor. Então, desde que Jesus começou a pregar ali, e ele começou a se dar a conhecer mais publicamente, e tendo vivido ali por 30 anos, ninguém o conhecia como Messias. Apenas Maria sabia do que a profecia tinha dito para ela, ou o anjo tinha trazido. Maria, diz a Bíblia, guardava todas as coisas em segredo, porque ela era a única realmente ali que tinha a revelação daquele mistério. Maria era a única pessoa que realmente podia testificar, porque Simeão já havia morrido, Ana já havia morrido, porque já 30 anos haviam se passado, desde que eles viram o Messias como uma criança. Mas José havia partido, mas havia uma mulher, havia uma Maria, que ela realmente podia testificar. Ela podia realmente dizer com convicção que ela realmente sabia quem era aquele que estava ali. Porque ela era aquela que tinha visto o cumprimento da Escritura manifestado na vida dela. Então, quando nós, como a igreja de hoje, quando nós podemos ver uma manifestação da Escritura na nossa vida, então nós podemos dizer, como Maria, que nós podemos testificar. Maria podia se parar e dizer: eu sei que ele é o Messias, porque foi um anjo que trouxe a comissão para mim.
Eu sei que eu nunca conheci varão. Não importa o que vocês falem de mim. Não importa as calúnias que vocês lançaram sobre mim. Mas eu sei que eu não conhecia varão. E que o Deus Todo-Poderoso fez sombra sobre mim. E que esse homem que está aqui, ele realmente é o Messias. Porque ela tinha uma identificação pessoal na vida dela, da Escritura, que ela tinha visto ser manifesta na vida dela. Então é o que a igreja precisa para realmente ter o conhecimento ou a fé, é quando ela pode ter realmente a manifestação da Escritura na vida dela. Quando nós, como indivíduos, podemos ter a manifestação da Escritura realmente vindicada para nós pessoalmente, então nós podemos dizer: desde então, alguma coisa aconteceu. Por isso é que Jesus veio começando a pregar aqui. E então a Bíblia diz que, desde então, ele começou a anunciar o reino e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ali estava o reino dos céus agora, confinado em um homem. Então ele estava ali agora para dar a conhecer esse reino dos céus. Porque Jesus veio à terra para trazer os céus até a terra. Porque ele veio para poder mostrar o que é o céu. Porque o céu é uma atmosfera de vida. Então o céu agora, que era Jesus, tinha baixado até a terra. Então o reino de Deus estava ali. E então eu quero tomar, diz o profeta, um tema daquelas palavras: desde então. Agora, aqui, pode chamar de volta aquele tal templo. Desde então, como dizemos, como garotinho ou garotinha, nós podemos dizer que nós estamos fazendo uma certa coisa e tal coisa aconteceu. E desde então, as coisas mudaram para nós. E poderíamos ir hoje à noite a essa cidade aqui e encontrar a mulher mais degradada e imoral que caminhou nas ruas da nossa pequena e amável cidade aqui no vale. E eu se sentaria ao seu lado e diria: senhora, eu gostaria que pudesse me contar sua história. E ela podia dizer algo como isso: irmão Brana, houve um dia quando eu era tão pura quanto um lírio. E eu podia andar com a cabeça erguida entre as pessoas de posição renomada. E eu podia ir à igreja e me sentir bem. Mas chegou um tempo, certa noite, quando eu estive fora com um certo rapaz, e ele abriu uma Coca-Cola para mim, e desde então, ou poderia ser que alguma outra amiga, que não era uma crente, que falou com ela e eu persuadi-o a ir a certa dança. E ela acabou nos braços de algum rapaz. E desde então isso sempre tem uma marca. Desde então. Desde um tempo em que algo bom acontece ou algo ruim acontece, então aquilo se torna uma marca. Então, para a pessoa, para nós, para o indivíduo. E o irmão Brana vai descrever isso aqui. Agora, um dia eu disse ao irmão, o irmão Berg disse: o que você gostaria de fazer? Eu disse: eu gostaria de visitar o Bávaro. E ele disse: tudo bem, desceremos. E eu tenho vários trabalhos missionários a fazer ali, esse irmão disse. E descemos, e eu penso que isso seria uma boa coisa para qualquer humano levar seu filho ali e permiti-lo vê-lo. Eu penso que se você estiver alguma vez na França, leve sua filha a Pigalle. Deixe-a ver quão degradante a vida humana pode chegar. E então, quando eu desci através do Bávaro, homens deitados, desamparados, mosca voando em suas faces devido ao vômito, viciados em narcóticos, alcoólatras. E eu disse: irmão Berg, eu disse, talvez aqueles homens foram criados em lares que não se importavam com o que eles faziam. E eles estavam apenas livres para correrem pelas ruas. E ele colocou sua mão no meu ombro e disse: você ficaria surpreso
Disse, bem nessa missão aqui, a qual estamos indo, tivemos 180 que morreram no ano passado. Foram mantidos fora das ruas, alimentados e assim por diante, mas eles morreram. Não há esperança para eles fora de Cristo. E então, aqueles que estão aqui, eles estão muito longe disso. Ele disse, aqui está um homem, disse, e eu conheço, e eu vi ele crescer. E eu fui até ali, eu disse, eu poderia falar com você, Senhor? E ele disse, bem, pode ser que ele não seja capaz de falar. Eu simplesmente não posso dizer a condição que o homem estava. Ele tinha chegado a um ponto em que suas roupas, da cintura para baixo, estavam em terríveis condições. Todo molhado. E ele, um terrível estado, um mau cheiro. E eu disse, eu poderia falar com você, Senhor? E o irmão Bergo sacudiu e ele se levantou. E eu disse, Ele disse, eu sou o irmão Berg. Bem, ele não sabia nada sobre o irmão Berg. Ele estava bêbado ainda. E eu disse, eu gostaria de fazer uma pergunta. Em que tipo de lar você foi criado? E ele disse, você vai me dar algum dinheiro suficiente para eu comprar uma bebida? E eu disse, não, eu sou um ministro do Evangelho. Eu não daria dinheiro do Senhor para um homem beber. O dinheiro que eu tenho vem dos filhos de Deus, e isso é para ser gasto para o reino de Deus. E eu te comprarei um sanduíche ou uma janta, se você for comigo. Porém, eu simplesmente, eu apenas gostaria, como um ministro, de lhe perguntar algo. Ele disse, desculpe-me, reverendo. E eu disse, como você chegou a estar deste modo? Ele disse, Senhor, eu duvido que você vai acreditar na minha história. Bem, eu disse, eu tenho como um homem de honra, e eu crerei em sua história. Conte-me, diga-me de seu coração. E ele disse, Senhor, ele disse, eu cresci em um lar cristão. E eu disse, e então caiu nisto? Ele disse, sim, Senhor. Disse, eu tinha a mais amável família, 3 filhos, 2 garotos e uma garota, e a esposa mais querida que já existiu. E grandes lágrimas começaram a correr através de sua barba grisalha. E ele disse, eu era o presidente desse banco aqui em certa esquina. E eu disse, é mesmo? Ele disse, vá ao banco e pergunte a eles. E eu disse, bem, o que te levou a fazer isto? Ele disse, Senhor, reverendo, ele disse, uma noite eu cheguei em casa e ali estava uma carta escrita. Querido John, colocado sobre a mesa, minha esposa tinha me deixado. Ele disse, eu nunca tinha bebido, mas eu pensei, eu tenho que fazer algo ou eu pegarei uma pistola e vou estourar meus miolos. E comecei a beber, e aqui estou. E eu pensei, Deus, tenha misericórdia, vê? Desde então, foi o que começou isto. Sempre podemos pensar, desde um certo tempo. Então esse rapaz, esse homem aqui, ele teve esse tempo na vida dele, que devido a essa grande desilusão que ele teve, por sua esposa lhe abandonar, isso levou ele a cair nessa condição de se tornar um mendigo, um alcoólatra, um homem sem esperança, uma pessoa que não tinha mais como ser recuperada de nenhuma maneira, a não ser que Deus pudesse fazer alguma coisa. E aqui estava um profeta, e ele apenas ouvindo uma história como essa, mas como um homem também não podia fazer nada, apenas dizer, Deus, tenha misericórdia. Porque muitas vezes nós, mesmo sendo você um filho de Deus, e nós vemos quadros que nós nos sentimos que gostaríamos de fazer alguma coisa, mas nos sentimos impotentes diante daquilo e não podemos fazer nada, a não ser dizer, Senhor, tenha misericórdia. Era um quadro horrível que o profeta estava descrevendo aqui, que ele fez questão de ir ali para poder ver como era a vida dessas pessoas. Porque desde então, aquilo tomou lugar na sua vida. Desde então,
muitas coisas começam a acontecer na vida das pessoas. A pessoa toma uma decisão errada, a pessoa faz uma mudança às vezes errada, a pessoa às vezes entra até num emprego errado que não é a vontade de Deus, e então ali as coisas começam a desencadear. Por isso é que a Bíblia diz que os passos de um homem justo são ordenados pelo Senhor. Porque se um homem é justo, então ele vai querer que Deus realmente dirija os seus passos. Ele vai querer buscar a direção de Deus nos mínimos detalhes. E nós nunca devemos pensar que Deus não se interessa nos mínimos detalhes da nossa vida. Deus se interessa no carro que você vai comprar. Deus se interessa na casa que você vai comprar. Deus se interessa na roupa que você vai comprar. Deus se interessa se você coloca Ele em primeiro lugar. Você nunca vai esgotá-lo, porque Ele é infinito, Ele pode estar em todos os lugares. Ele é tão grande que enche o céu e a terra. E você sendo um filho dEle, Ele está simplesmente do lado aqui no seu coração. Você pode falar com Ele, você pode ter companheirismo com Ele. Você pode buscar a orientação dEle. Eu penso que Deus ama quando nós colocamos nos mínimos detalhes Deus naquilo. Quando vamos fazer uma viagem, nós podemos dizer: Senhor, se Tu permitir, eu quero ir a tal lugar. Senhor, se Tu permitir, eu quero ir a este lugar. Senhor, se Tu permitir, sempre colocar Deus primeiro. Quando um homem faz isso, quando um moço faz isso, quando uma moça faz isso, quando vai buscar alguém para se casar, coloque Deus em primeiro lugar. Não olhe apenas pelo par de belos olhos, mas olhe se é a vontade de Deus, se Deus está naquilo, porque os olhos murcharão, a pele enrugará, mas se Deus estiver naquilo, Jesus disse: o que Deus uniu, não separa o homem. Quando Deus une um casal, eles são, como diz o profeta, uma cunha nessa vida, e eles serão companheiros da glória ainda, porque o que Deus une, nenhum homem pode desunir. Mas para isso, nós precisamos buscar a Deus esses mínimos detalhes, para não chegar lá na frente e dizer: desde então, desde que eu não coloquei Deus, desde que eu não dei atenção à palavra, desde que eu fiz as coisas simplesmente sem orar, então as coisas podem sair erradas. E aí nós não temos para quem recorrer. Por isso que nós devemos colocar Deus nos mínimos detalhes na nossa vida, em todos os detalhes. E o profeta diz: um homem que vai, por exemplo, ele diz: um homem que vai escolher uma igreja para ele congregar. O profeta diz: é uma das decisões mais sérias para uma pessoa. Ela deve realmente buscar um lugar onde ela sinta que Deus lhe dirige, onde ela sinta que a palavra realmente é ministrada, onde ela sinta que ela realmente está alimentando a sua alma, porque é uma decisão que nós fazemos aqui, que é uma das maiores decisões nessa terra. Porque nós viemos a essa terra para quê? Para servir a Deus em primeiro lugar. E um lugar onde nós servimos a Deus é o lugar onde você ouve a palavra, é o lugar onde você entrega seus dízimos, é o lugar onde você toma comunhão, é o lugar onde você tem um homem que você confia, que ele é um homem de Deus, que ele está na liderança do Espírito Santo. Então, é uma das escolhas mais importantes da vida, diz o mensageiro. É a igreja onde você vai se congregar, é o lugar onde você vai alimentar a sua alma. Então, nós devemos buscar a Deus em todos os ângulos da nossa vida. E o profeta diz: mas há algo que você pode encontrar. Há algo que você pode encontrar. Isso mesmo. Há algo que você pode encontrar um pouco em um certo tempo e tudo será mudado. E quando você encontra-se com Deus, e desde então você é uma pessoa mudada. Um homem pode encontrar-se com Deus e dizer: desde então, você jamais será o mesmo que se você se encontrar com Jesus Cristo. Deixe-me te segurar isto, que você jamais será o mesmo. Depois que você se encontra com Jesus, então você sempre se referirá: desde então.
quando realmente nós temos uma experiência com Deus, quando nós temos um encontro com Ele. Você sabe que Ele é a palavra. Por isso um homem, quando tem a revelação da palavra desse dia, da mensagem desse dia, irmão, essa pessoa, ela nunca vai poder mais descrer dessa palavra. Ela, ainda que ela seja um homem caído, ainda que ela esteja ali numa sarjeta, mas se você dizer, Deus enviou um profeta, ele vai dizer amém. Eu sei que isso é a verdade. Por quê? Porque na alma dele, talvez no corpo, no momento ele não esteja tendo força de viver a palavra, mas na sua alma, a revelação, ele nunca vai deixar a palavra. Um homem que conhece essa mensagem, nunca mais vai a uma denominação, nunca mais vai a um sistema. Não tem como você comer aquilo mais, se você realmente viu a Deus, que é a palavra manifestada para o dia. Irmão, você nunca vai fazer mais isso. Eu conheci pessoas que não davam conta de viver a palavra, que até morreram, mas se você falasse contra o mensageiro dessa era, irmão, você arrumava briga, porque ele defendia a palavra, ele não dava conta de viver, mas ele sabia que Deus tinha enviado um profeta, e que essa mensagem era verdade, e que todo o sistema denominacional era falso, porque na alma dele algo tinha sido plantado. Então, quando Deus planta, é isso que o irmão Brano está dizendo. Quando você realmente conhece Jesus Cristo, não Jesus no nome, não Jesus de 2000 anos, não Jesus histórico, como todo mundo conhece, não é esse Jesus. É um Jesus real, é um Jesus palavra, é um Jesus que traz revelação para você. É um Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando você conhece esse Jesus, então você jamais será o mesmo. Não tem maneira, irmão. O profeta diz, se um homem conhece a Jesus e ele se afasta e se apostata, nunca mais a vida será a mesma para ele. Não, enquanto ele não vir e se acertar com Deus, ele nunca mais terá paz. Por quê? Porque ele conheceu algo real por revelação. Então ninguém pode tirar aquilo. Mas quando a pessoa só tem um conhecimento intelectual, então aquilo pode ser tirado. Desde então, deixe-me assegurar, você jamais será o mesmo. Desde então, você pode testificar isso para você. Você pode ter essa experiência para você. Porque nós temos que ter uma experiência real. Nós temos que ter um poste na nossa vida. Porque as tentações virão, as tormentas virão. Mas você tem que ter algo que você possa se agarrar e dizer, não, eu sei que Deus tratou comigo. Por isso o irmão Brano diz, você tem que ser um legalista quanto à sua salvação. Você tem que ser realmente um legalista e dizer, não, eu sei que eu fui salvo, eu sei que Ele cruzou o meu caminho, eu sei que Ele me mudou, eu sei que desde então eu tive uma experiência com Ele, eu nunca mais fui o mesmo, e eu ainda não sou o que quero ser, mas o que eu era eu não sou mais. Nós estamos em uma caminhada, estamos indo agora de fé em fé, de glória em glória, de revelação em revelação, mas nós temos um testemunho para dizer, desde então algo aconteceu na minha vida. Você pode pensar nisso. Eu me lembro quando eu tinha apenas 12 anos, eu comecei a ler uma Bíblia, e eu simplesmente no sítio ali, no meio daquelas roças, mas descia uma alegria tão grande na minha alma, que eu saía correndo por aqueles caiadores, eu não sabia o que era, mas hoje eu sei que era a presença de Deus, que estava guiando a minha vida já, que estava pairando sobre mim, para me conduzir para Ele que é a palavra. E assim cada um de nós temos as nossas experiências, porque Deus, Ele ama se fazer conhecido, Deus ama se fazer pessoal, é por isso que a revelação é pessoal, porque Jesus Cristo ama se fazer pessoal para cada um. Ele chamava cada um dos seus discípulos pessoalmente, Ele queria se fazer pessoal, Ele queria se fazer que a pessoa realmente pudesse saber que ele tinha sido chamado individualmente pelo Mestre. É assim que ele se faz conhecido. Então, quando essa revelação é dada para cada um, irmão, então as portas do inferno não podem prevalecer mais contra você. Não importa. Se ficar um crente nessa cidade, esse crente sou eu, esse crente é você, porque ninguém consegue tirar de dentro da sua alma a revelação que foi colocada pelo Espírito Santo.
Você não pode negar mais a palavra. Então, você é uma pessoa mudada. Vamos entrevistar essa noite, diz o profeta, algumas pessoas que se encontraram com Deus. Vamos pensar no pai Abraão. Ele era apenas um homem comum. E ele desceu com seu pai da Babilônia e habitou nos vales de Sinar. Ele não era nada especial. Ele não era nenhum santo. Ele era apenas um homem comum, como você e eu. Um pecador, como nós éramos um dia, quando não conhecíamos Deus. Era Abraão, um adorador de ídolos. Não conhecia nada de Deus. Talvez tinham vivido lá uns 400 anos já depois do dilúvio e simplesmente não tinham nenhum conhecimento de Deus, não tinha nada escrito, apenas algumas histórias que foi se passando, e eles sabiam que havia um Criador, e era tudo o que eles conheciam. Mas quando Deus começou a se dar a conhecer Abraão, sendo Abraão, nós um tipo de Abraão, da semente de Abraão, então Deus começou a se dar a conhecer pessoalmente para Abraão. Deus queria agora fazer que Abraão conhecesse a ele em uma experiência pessoal, onde ninguém pudesse tirar de Abraão essa fé no Deus Todo-Poderoso. Então, ele era apenas um homem comum, ele não era nada especial. Sim, e um dia, talvez ele era um fazendeiro trabalhando no campo, um agricultor ou algo, e um dia ele se encontrou com Deus. Ele não tinha mais fé do que qualquer outro. Não. E ele era um homem, e ele se encontrou com Deus na idade de 75 anos. Já era um ancião já era um homem vivido. E ele se encontrou com Deus. Deus falou com ele de uma forma audível, que ele escutou a voz de Deus. Em Gênesis 12. E ele escutou a voz de Deus de uma forma audível. E então, Abraão teria dito, eu velho como eu, e minha esposa com... Mas Deus chamou Abraão para ele caminhar e peregrinar primeiro. Antes de Deus dar a promessa para Abraão, antes de Deus premiar Abraão, Abraão não sabia o que ele esperava lá no futuro. Abraão saiu por fé. Não é à toa, irmão, que ele é o pai da fé. Porque hoje nós temos uma Bíblia que nos mostra o futuro, que nos mostra o passado, que nos mostra o presente, e nos mostra o que vai acontecer, e nos mostra o milênio, e nos mostra um novo céu, uma nova terra. Mas Abraão não tinha nada disso. É por isso que Deus realmente fez questão de deixar Abraão como um baluarte da fé, como pai da fé, porque ele apenas estava seguindo o dia a dia, o chamado de Deus. Ele não sabia qual era o prêmio para ele. Ele não sabia o que ele ia receber lá na frente. Mas ele sabia uma coisa, obedecer. E ele sabia obedecer. Então Deus ama quando nós realmente sabemos obedecer. Quando nós realmente obedecemos a Ele. Ainda que não entendemos às vezes. Mas obediência, diz a Bíblia, é melhor do que sacrificar. E quando um homem encontra Deus, deste tempo em diante, ele é uma pessoa mudada. E Abraão estava agora com 100 anos, quase 100, 99 anos eu creio que era. E ele, no capítulo 17 de Gênesis, já tinha se passado vários anos. E ele estava ali naquela condição. Gênesis 17. E Deus aparece para ele no nome de El Shaddai, o forte, o todo-poderoso, aquele que tem seios. E então Abraão estava velho, com quase 100 anos, e Deus se encontrou e disse para ele, eu sou o El Shaddai. Em outras palavras, Deus disse a Abraão, você está cansado, você está seguindo a eu por 24 anos já, desde que eu te chamei, e você está cansado. Mas agora eu venho te visitar. Eu te prometi um filho. E agora já se passaram. Abraão, eu creio que tinha 85, 86 anos. Quando ele teve Ismael. Deus lhe tinha prometido um filho. E ele pensou que era Ismael. Mas não era Ismael. E então ali estava Abraão com 99 anos.
E a Bíblia diz que Abraão agora não tinha mais condição. Quando Deus lhe fez a promessa, Abraão ainda tinha condição. Sara não tinha, mas Abraão tinha. Tanto é que ele gerou um filho da sua criada, que gerou um Ismael. Mas agora que com 99 anos, ele não tinha mais. Porque Sara, quando teve a promessa, ela disse: eu, uma mulher velha, ter prazer com meu Senhor. Então, já tinha passado todas as esperanças. Deus deixou Abraão chegar a zero, para que ele pudesse fazer um milagre. Porque se ele tivesse trazido Isaac, quando Abraão trouxe Ismael, então não teria sido um milagre. Mas agora Abraão, totalmente sem nenhuma possibilidade, então Deus vem agora e visita ele, e agora vem na forma de El Shaddai, o ser, o Deus que tem seios, e diz: se alimenta de mim, Abraão, nutra-se de mim. Você está cansado, mas agora eu estou descendo para te animar. Essa é a natureza de Deus. Quando ele vê um filho dele desanimado, um filho dele cansado, Deus sempre vem para te animar. Ele vem para te encorajar. Ele nunca vem para nos desanimar. Deus vem para te dar coragem. Deus vem para dizer: prossiga a batalha. Deus veio para um profeta que estava ali cansado, e Deus disse: você simplesmente soubesse o que te espera do outro lado. Continue a batalha, rapaz. Você tem mais 5 anos só. Deus não disse para ele 5 anos, mas o irmão Brana não sabia quanto tempo, mas Deus disse: apenas continue a batalha. Talvez o profeta pensou: vou ter muitos anos para batalhar, mas era apenas 5 anos que lhe faltava, e então Deus ia recolher ele da terra. Então Deus sempre vem para nos animar. Quando nós estamos abatidos, quando nós estamos cansados, quando nós estamos desanimados muitas vezes, quando nós estamos realmente sem condição para prosseguir, então, se somos semente de Abraão, ali ele vem para nos animar, para nos encorajar, para lembrar da promessa. Ele veio para lembrar a Abraão: Abraão, eu não esqueci da promessa. Você está aí cansado, mas nutra-se de mim, para que você possa manter a tua fé. E então Abraão se nutriu dele, até que o próximo passo viesse, para que o filho pudesse vir. Então Deus estava mantendo a fé de Abraão ali. E então, você está cansado, nutra-se. Então, nós somos essas sementes de Abraão. Por isso que nós nos nutrimos dele, que é a palavra. Quando nós nos nutrimos da palavra, então nós estamos nos nutrindo dele, revelado. Eu sou El Shaddai. Deus feito manifesto ali na forma de El Shaddai. Ele visitou Abraão, e então ele disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E então, Abraão agora estava chegando mais perto do final, do prêmio da sua fé. E eu creio que essa é a hora que a igreja está chegando. Estamos chegando realmente perto do prêmio da nossa fé. Nós estamos realmente no tempo para recebermos realmente tudo que nós lutamos, tudo que Abraão lutou. E aqui em Gênesis 17, e então você vê em Gênesis 18, agora em Gênesis 18 ele recebe a visita de Elohim agora. Então quando Elohim vem, então ali foi a visita derradeira, para que o filho pudesse vir à existência. Porque Elohim agora veio para fazer uma obra completa em Abraão. Agora não era apenas animar a fé de Abraão, não, agora era fazer uma mudança realmente total em Sara e Abraão. Era rejuvenescê-los, era tirar a esterilidade, era trazer vida, era trazer condição para que ela pudesse gerar. Porque agora tinha chegado ao momento de Deus cumprir a sua promessa. Em Gênesis 18. E então de Gênesis 18 a Gênesis 21... é o filho prometido sendo gerado. É a hora que a igreja, nós como semente de Abraão, nós como Sara, representando a igreja, essa é a hora que nós estamos vivendo. Quando temos recebido a visita de Elohim numa carne, e agora o filho está sendo gerado em nós, é a hora que a igreja está vivendo. Mas em Gênesis 21, você vê que Sara tem Isaac em seus braços. É a hora que a igreja está vivendo agora, para que nós possamos ver o nosso Isaac naquela outra dimensão. Então, Deus agora veio para selar a fé de Abraão. Quando Elohim veio,
E ele reconheceu que era o Todo-Poderoso, Deus feito carne. Abraão reconheceu, você sabia? Abraão reconheceu, porque quando ele viu aqueles 3 chegando, algo no coração de Abraão disse: aquele ali. E Abraão se aproximou e disse: meu Senhor. Ele se curvou para um deles, porque ele viu que aquele havia algo especial naquele homem. E ele se curvou e disse: meu Senhor. Então ele sabia que ali estava Deus visitando ele. Quando ele pergunta por Sara, e Abraão diz: está na tenda atrás de ti. E então ele discerne o pensamento de Sara. Abraão agora sabia. Por isso é que Abraão matou o vitelo. Abraão lavou os seus pés. Abraão lhe trouxe carne, lhe trouxe leite. E quando ele foi sair, Abraão foi e ficou ao lado dele. E Abraão começou a interceder, porque Abraão sabia que o juiz de toda a terra tinha descido para julgar. Ali estava Deus. Por isso o irmão Brando diz na mensagem: almas que estão em prisão. Então naquela hora, Deus, o juiz, desceu para investigar. Ele veio para ver se tudo aquilo que havia subido até ele, se era realmente aquilo. E ele desceu para verificar e ver se a condição de Sodoma era aquilo. Então ali estava o juiz investigando. E então, mostrando que ele, nesse tempo, desceu novamente em uma carne para investigar, para que ele pudesse ver se aquilo era dessa maneira. E nesse dia onde ele desce novamente para investigar e para trazer o juízo sobre este mundo também. Mas Abraão, você veja que a descida daquele mesmo ser trouxe para Abraão vida, gerou um filho, trouxe a promessa, trouxe Isaac. É o que isso trouxe para nós. Trouxe Isaac, trouxe a palavra em plenitude que está sendo gerada em nós. Mas para o mundo, para Sodoma, foi juízo, condenação. Mas para a noiva desse dia, é a única saída. É a única esperança para Abraão, era a visita de Elohim. A única esperança para a igreja ir no rapto, era a visita de Deus em uma carne profética, para revelar toda a palavra para nós. É por isso que o mundo denominacional, o mundo religioso, vai perder o rapto. Por quê? Porque eles não são bons? Porque eles não creem em Jesus? Sim, eles creem. E quanto a ser bom, talvez são melhor do que nós, em algum sentido religioso. Trabalham mais, diz o mensageiro. São trabalhadores. Mas o que faz a diferença é que nós reconhecemos, como Abraão reconheceu, a presença de Elohim. Foi o que trouxe os benefícios para Abraão. E é nós reconhecer essa presença de Deus não reconhecida que vai fazer a noiva chegar à estatura de um varão perfeito. Então, é quando nós podemos reconhecer isto. Então, Abraão, ao reconhecer a visita de Elohim, então a sua fé foi coroada. E a noiva, os eleitos, quando reconhecem isso nesse dia, a visita de Elohim em uma carne, então, irmãos, ali vai coroar a nossa fé. Porque ali estava Deus trazendo para nós agora tudo o que nós precisávamos. Tudo que Abraão precisava estava ali, aquele homem ali. E ele disse assim: no tempo da vida eu te visitarei, e Sara terá um filho. E então diz o irmão Branham, os 28 dias se passaram. Então Deus visitou a Sara e ela concebeu. Mas foi a visita dele que veio e trouxe concepção para Sara. É a visita do Filho do Homem nesse dia, quando abre toda a palavra para nós, é que faz a igreja agora conceber a plenitude da palavra. Então é isto que vai trazer a fé de rapto, o poder de levar nós a uma vida mais alta, o poder de levar nós a vencer todo o pecado, porque Deus é a palavra. Se as pessoas reconhecessem que Deus é a palavra, mas as pessoas querem o Espírito de Deus, pensando que isso é algo fora da palavra. Mas Deus é Espírito e Deus é a palavra. Então nessa era, a única maneira de receber a plenitude do Espírito é receber a plenitude da palavra, é receber a revelação da palavra, é receber a manifestação de Deus nessa hora. É a única maneira de recebermos do Espírito Santo. Por isso diz o irmão Branham, provando é o poderoso Deus desvelado perante nós. Ele disse: é sobre esses que podem aceitar e reconhecer a promessa de
Deus vindicada para o dia, é sobre esses, diz o profeta, que Deus está derramando o Espírito Santo, ou seja, selando essas vidas no reino de Deus. Então, é aí onde está, irmão, a vitória da igreja hoje, é em reconhecer, porque tudo o que Abraão precisava estava ali. Então, ele disse, no tempo da vida eu te visitarei. E então aquilo se cumpriu, porque Deus estava velado ali para trazer o que Sara e Abraão precisavam. E é o que Deus fez conosco nesse dia. Deus velado em um camponês. O mundo não crê nisso. Eles acham um absurdo. Eles jamais vão crer nisso. Mas Sodoma não cria também. Sodoma nem sabia o que estava se passando com Abraão. O mundo nem sabe o que está se passando com você. Mas você é uma semente de Abraão. Você pode dizer, eu sei que eu fui visitado nessa era. Eu sei que o Deus Todo-Poderoso desceu à terra, anunciou o juízo, mas trouxe salvação, trouxe poder para a igreja, trouxe a palavra em plenitude. E ele não veio voando no vento, não. Ele veio em um camponês realmente. E quem não crê nisso, ficará na grande tribulação. Não porque eu estou falando, mas porque Deus não passa por cima da sua palavra. Deus tem um plano, Deus tem uma meta traçada. E os filhos de Deus são atraídos pela manifestação de Deus para o dia. E então é isso que faz nós chegarmos ao lugar onde nós poderemos ser arrebatados. Amém? Que Deus vos abençoe. Vamos agora orar então, pensando nas bênçãos de Deus para esse dia. Você também tem algo que pode dizer, que desde então a sua vida foi diferente. Desde que eu pude ver a manifestação do Filho do Homem, a minha vida tem sido diferente. Eu posso ver as Escrituras diferentes. Eu posso entender o que eu não entendia, porque com o meu profeta também foi assim. Até 63 ele não entendia muitas coisas, mas depois que o anjo forte desce e abre o livro, com o livro aberto, ele começa a entender. E assim é a igreja, a semente de Abraão. Ela tem que fazer a mesma caminhada. Nós temos que subir também. Nós temos que ter as mesmas etapas que o mensageiro teve. Por isso o irmão Brando diz, tudo o que Deus faz com o mensageiro é um tipo do que Deus faz com os eleitos que vêm após o mensageiro e creem na mensagem daquele mensageiro. Então o que Deus deu para o mensageiro, que foi o livro aberto, a palavra em plenitude, levou ele à maturidade, levou ele ao poder da palavra falada, levou ele à adoção plena. É isso que Deus vai fazer com essa noiva também. Ele deu 5 vindicações da palavra falada, era apenas para apontar para a noiva. E o irmão Brando diz assim, deixe essa igreja que está tomando bem a palavra, tomando toda a palavra, quando o aperto vier, então nós não precisaremos fazer nada. Deus pelejará por nós. Deus disse para Israel um dia, nessa batalha vocês não terão que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Quando o aperto vier, irmão, eu não terei que pelejar, você não terá que pelejar. Se nós tivermos tomado bem a palavra e aplicado isso na nossa vida, e aplicado o sinal em nossas vidas, então Deus pelejará por nós. Amém? Então vamos orar nessa hora. Vamos colocar nossas vidas diante desse Deus Todo-Poderoso, que tem nos visitado nesse dia, que está nos elevando de fé em fé, de vitória em vitória, de revelação em revelação, de ânimo em ânimo, porque como eu disse, Deus desceu para animar Abraão, um homem velho, uma Sara velha. Se Elohim não tivesse descido, como que ela ia poder ter prazer com o seu Senhor? É isso que a igreja tem que reconhecer hoje. Por isso o irmão Brando pregou a presença de Deus não reconhecida. Mas quando a igreja pode reconhecer a manifestação de Deus para esse dia, então isso começa a trazer estímulo para nós, começa a dar prazer para você, começa a dar desejo de você ler a mensagem, de você ler a Bíblia, de você orar, de você vir aos cultos, começa a produzir um estímulo novo, porque você começa a ver coisas que você não podia ver antes. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, há tantas coisas que poderíamos pensar, Senhor, desde então, Pai, como o Senhor tem cruzado o nosso caminho, Pai.
O Senhor cruzou o caminho de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Havia momentos na nossa vida que nós estávamos esbagaçados, nós estávamos em pedaços, Senhor. Nós estávamos sem nenhuma condição, nós estávamos sem realmente saber quem nós éramos. Nós estávamos com amnésia, nós não pensávamos que éramos filhos de Deus, nós apenas pensávamos que estávamos aqui, nós tínhamos medo da morte, Pai, nós tínhamos temor, nós não tínhamos força para vencer o pecado, nós éramos incrédulos, não tínhamos fé na palavra, não tínhamos revelação, Pai. Mas desde então que o Senhor começou a cruzar o nosso caminho, uma pequena experiência ali, tratando com um como um garoto aqui, tratando com outro ali de uma forma, dando uma pequena visita, um pequeno sinal, uma pequena demonstração da sua presença. Aquilo começou a trazer alegria para teus filhos, aquilo começou, era Deus se manifestando para cada um deles, era Deus querendo se fazer conhecido para cada um. E então, Pai, nós tivemos e viemos e aceitamos o Senhor, nós demos meia volta e deixamos aquelas amizades, alguns deixaram os companheirismo, outros deixaram algumas coisas que lhe eram tão preciosas, tivemos que pagar um preço, Senhor, e às vezes custou um preço, e no começo nós ainda sentimos atração por aquelas coisas, ainda sentimos ainda traído, mas de repente o Senhor começou a santificar nossa vida, o Senhor começou a tirar os desejos daquilo que nós tanto amávamos, o Senhor começou a limpar, porque nós começamos a lutar contra nós mesmos, nós começamos a buscar uma mudança. Então o Senhor veio e nos visitou com a santificação, o Senhor veio limpar os nossos pensamentos, o Senhor começou a fazer uma obra de santificação. Oh, cada um de nós, Pai, tem uma caminhada nessa vida, tem uma história para contar. Cada filho de Deus tem um Calvário para passar, tem um Getsemane para passar, mas tem uma manhã de Páscoa também para ressuscitar. Oh, depois de um inverno, então vem uma primavera, então vem um verão. Oh, então as coisas começam a florescer e produzir os frutos. Pai, cada um de nós temos isto, cada igreja tem isso, cada pastor tem isso, como profeta teve isso na sua vida, cada ministro tem isto. Oh Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, reconhecer a Tua presença entre nós, e o Senhor nos leve agora ao tempo da maturidade, Pai, porque a igreja está chegando ao tempo da maturidade. Por isso teu profeta diz, o que precisamos é nos manter na presença do sol, porque agora já é uma hora de amadurecer a semente. Oh, essa semente que foi plantada no nosso coração há 20, 30, 10, quantos anos atrás, Pai. Mas é a semente, é a palavra que o Filho do Homem veio semear. Mas agora, Senhor, Tu estás fazendo mais conhecido para nós, como Tu se fez para Abraão. Desde Gênesis 12 a Gênesis 21, foi uma longa caminhada para Abraão, até ele ter Isaac em seu colo, Isaac em suas mãos. É a caminhada da igreja na terra, Pai, da semente de Abraão, agora tendo a visita de Elohim, até chegarmos a vermos Isaac. Pai, ajuda-nos, Senhor, esforça a nossa coragem, Pai, vem animar o Teu povo, Pai, vem abrir o entendimento de cada um dos Teus filhos, venha dar poder para vencer uma vida, viver uma vida de vitória, Senhor, uma vida de constante vitória, constante alegria na Tua presença, Pai. Oh, porque o Senhor veio e agora nós precisamos andar na Tua presença para que possamos ser perfeitos, e o perfeito tem vindo até nós, que é a palavra que foi revelada e aberta. Oh, Tu és esse perfeito, Senhor, e nós queremos andar na Tua presença, nós queremos caminhar diante de Ti, nós queremos buscar essa perfeição a cada dia, buscar uma porção a mais da palavra, porque o Espírito Santo caminha com a palavra, porque Ele é a palavra. Oh Deus, venha fazer isso para cada um de nós, ao redor da terra, Senhor.
Há uma noiva, Pai. Há eleitos ao redor do mundo. Oh, em cada país haverá uma noiva que sairá, Pai. Há homens e mulheres que estão na expectativa do rapto, ó Deus. Estão na expectativa do arrebatamento. Eles estão vendo o mover de Deus. Eles têm reconhecido a hora que estamos vivendo. Eles têm reconhecido a visitação do Senhor para o dia. Então, Pai, Tu vai ter uma igreja que vai ser raptada sabendo do dia e a hora que estamos vivendo. Uma igreja que vai Te conhecer como mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não vamos sair daqui sem conhecer realmente os mistérios de Deus revelados para nós nesse dia, porque a semente de Abraão, o Senhor disse: eu não esconderei nada de Abraão. Então nós, como semente de Abraão, como a noiva palavra desse dia, nós certamente reconheceremos todo o Teu programa, Pai, todos os Teus mistérios que foram revelados, os selos que foram abertos. Tudo isso é para nós, a semente de Abraão, é a nossa possessão agora, Pai, é o que nós temos que nos apossar, é dessa palavra agora, porque é a nossa herança, Pai. Por isso Teu profeta diz: nessa palavra está o rapto, nisso está o milênio, nisso está o novo corpo, nisso está a nossa redenção plena. Tudo veio nessa visitação de Elohim para Abraão, trouxe tudo o que ele precisava. E a visitação do Senhor para nós nesse dia, no Filho do Homem, ó Deus, trouxe para nós o que nós precisamos, o que a igreja precisa. Tudo está condensado nessa palavra que foi trazida para nós nesse tempo da tarde. Ó Deus, porque haveria uma luz, Pai, uma luz para amadurecer a semente. E essa luz que amadurece a semente é a luz que nós queremos, Pai. Não queremos a luz do meio-dia, não queremos aquele Deus na forma que visitou Abraão em Gênesis 12. Não queremos apenas como El Shaddai. Nós queremos o Senhor que visitou Abraão em Gênesis 18. É esse que veio e trouxe realmente o filho para Abraão, a mudança do corpo. Pai, ajuda-nos, Senhor, a reconhecer o mover do Teu Espírito, Pai. Então isso possa produzir fé, revelação no nosso coração, porque nós queremos caminhar seguindo os passos de Elohim, como diz o hino que nós cantamos, Pai. E nós cremos, Senhor, que estamos vivendo em uma hora muito crucial, Pai. Vemos a marca da besta cada dia mais perto. Vemos o concílio mundial de igreja cada dia mais perto. Vemos o homem do pecado cada dia mais perto de assumir realmente o controle das coisas e se tornar a besta. Tudo isso está diante de nós, Pai. Mas nós somos agradecidos, Pai, que somos o único povo na terra, pela Tua graça, que nós conhecemos todos os mistérios que foram revelados, tanto de Cristo como do anticristo. Conhecemos a cavalgada dele e conhecemos a cavalgada de Cristo nessa hora, Pai. É o Senhor cavalgando na Tua noiva. É esse sétimo selo vivendo através de nós agora. É a hora que a noiva está vivendo agora. É Cristo sendo formado em nós. Cristo é o sétimo selo. É Ele que está sendo gerado em nós. Por isso há uma parte para nós agora, Pai. Oh, ajuda-nos, Senhor, a caminhar mais perto de Ti, Pai. Oh Deus, nós estamos tão agradecidos, Senhor, por termos sido achados merecedores, Pai. Não que merecemos, mas foi por graça, Senhor, que Tu escolheu Abraão, que Tu escolheu Sara, que Tu escolheu o mensageiro dessa era. Foi a Tua escolha divina que escolheu aquele pequeno menino da montanha, assim como Tu escolheu cada uma das minhas irmãs aqui, algumas donas de casa, outras que trabalham para sustentar seus lares, outras que são obrigadas a trabalhar, homens que labutam, Pai, que têm dado suas vidas pela palavra, mas, Senhor, cada um deles, Pai, tem uma coroa do outro lado. Há uma recompensa para cada um, Pai, que Tu possa salvar os nossos familiares, todos aqueles que são redimíveis, Pai, que Tu possa redimir, Senhor, que Tu possa cruzar o caminho de cada um e trazer, Senhor, e dar a salvação, Pai. Nós queremos uma família completa do outro lado, Pai.
Nós queremos nossos entes queridos ali também, Senhor. Nós não queremos apenas nós estar ali. Como Noé, ele fez uma arca e Deus disse para pôr a família, porque Deus sabia que Noé não ia estar feliz ali sem a família. Oh Deus, nós não estaremos felizes no céu sem a família também, Pai. Uma mãe não estará feliz em ter que condenar um filho no dia do julgamento. Pai, que Tu seja misericordioso, Senhor. Como nós agora que estamos nesse ministério de intercessão, como Abraão estava, Pai, nós intercedemos diante de Ti agora. Tenha misericórdia, Senhor. Salva os nossos entes queridos. Pai, nenhuma mãe vai estar feliz do outro lado sem um filho. Pai, ainda que seja uma salvação comum, Senhor, mas que Tu possa cruzar o caminho de cada um, Pai, e eles possam reconhecer o Senhor na sua vida, se arrepender dos seus pecados, se humilhar, ainda que for na última hora como o ladrão da cruz. Mas, Pai, nós intercedemos, porque nós temos um ministério de intercessão diante do anjo forte agora, como Abraão estava diante de Elohim. Nós agora estamos diante do anjo forte, porque o anjo terreno foi tirado, mas agora a noiva está indo direto ao anjo forte e tomando o livro, a palavra agora. Então, diante do Senhor, nós intercedemos, Pai, pelos nossos familiares, Senhor. Eu quero ver cada um deles salvo, Pai. Cada um dos Teus filhos, cada mãe que tem chorado pelos seus filhos, Pai, que Tu não esqueça dessas lágrimas, Senhor, e que Tu possa quebrantar esses corações de pedra, ainda que Tu tenha que colocar às vezes numa cama, ainda que Tu tenha que colocar em um lugar, algum lugar, onde ele possa, como ladrão da cruz, na última hora da vida, ainda dizer: Senhor, lembra-te de mim. Oh Deus, faça isso, Pai. Salva cada um dos entes queridos nossos, Senhor, e abençoa Teus filhos, abençoa os ministros, Pai, abençoa os pastores, Senhor. Deus, nós encomendamos cada um diante de Ti, Pai, e confiamos, Senhor, que o Senhor que começou a boa obra, o Senhor vai aperfeiçoar, Pai. Tu vai fazer o que Tu tens que fazer, Pai. Nós apenas queremos pregar a Tua palavra com amor no nosso coração e procurar viver o melhor que podemos a cada dia, Pai, e andar na Tua presença, Senhor, para que Tu possa se agradar de nós e então nos dar a terra, Pai. Oh, Senhor, conceda isso, Pai, e abençoa cada um que está nos ouvindo nessa hora. Talvez alguém em angústia também, Pai. Talvez alguém em tentação, Senhor. Talvez alguém que não tem dado conta de vencer algum vício, algum poder demoníaco, Pai, mas que nessa noite ele receba o poder da palavra, do Espírito Santo no coração, para vencer toda obra maligna. Talvez alguém enfermo, Senhor, que Tu possa trazer para ele, Pai, a cura, Senhor, porque Tu nos visitou como El Shaddai, e o profeta diz que tem 2 seios, tem ali a cura, diz o profeta, e tem também a salvação, Pai, as 2 coisas que foram ganhas através do Calvário. Pai, conceda isso para nós, ó Deus, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Não sei se alguém tem um hino para cantar. Se tiver, pode vir. Que mais poderá separar-me de amor que mudou minha vida? Se ainda pequeno e informe, o meu nome no livro escrever. Escrito com pena eterna
escritor foi o meu Criador. Esta tinta jamais se apaga. É o sangue de nosso Senhor. Se a vida me traz tantos males, desafios que causam temor, eu me lembro do livro da vida, do meu nome escrito com amor. Foi escrito com pena eterna. O escritor foi o meu Criador. Esta tinta jamais se apaga. É o sangue do nosso Senhor. Este amor é mais forte que a morte, é mais forte também que a dor. Dá esperança de vê-lo de perto. Guardarei para sempre este amor. Foi escrito com pena eterna. O escritor foi o meu Criador. Esta tinta jamais se apaga. É o sangue de nosso Senhor. Foi escrito com pena eterna. O escritor foi o meu Criador. Essa tinta jamais se apaga. É o sangue de nosso Senhor. Amém. Amém. Você, eu, nós somos o sangue dele. Amém. A noiva se torna o sangue de Cristo pela palavra, que ela vai se tornando a palavra. Então você é o sangue dele. É o resultado do sangue dele. O sangue dele não teria nenhum efeito se não fosse para redimir a mim e a você. Que Deus te abençoe. Não foi possível mencionar os ouvintes aqui, mas que Deus abençoe cada um deles. Não sei se foi orado por essa peça de roupa. Foi orado? Então vamos nos pôr de pé. Vamos orar por essa peça de roupa. Levante sua mão enquanto eu imponho minhas mãos sobre essa. Pai Celestial, no precioso nome de Jesus Cristo, Pai. Nós somos o Teu sangue, Pai, manifestado agora em forma de palavra, Pai. Oh Deus, essa é a Tua noiva, Pai. É, Senhor, o motivo de Tu ter vindo à terra, Pai. Tu querias chegar agora no final desse tempo, Pai. Tu ias chegar à era da noiva, Pai, onde tu teria haveria uma era maligna, o Ed de Satanás, mas dentro desse Ed de Satanás, tu teria uma noiva perfeita agora, Pai. E aqui está uma partícula dela, Senhor, não pela nossa
perfeição, mas porque nós aceitamos a perfeição que veio até nós, Pai, a palavra em sua plenitude, Senhor. E agora, no nome de Jesus Cristo, os sinais seguem a tua palavra, Pai. E eu imponho a minha mão sobre essas peças de roupa, junto à fé com esses irmãos que levantaram suas mãos, e no nome de Jesus Cristo, nós repreendemos a enfermidade, o mal, o espírito mal, que de quem vai usar essa roupa, e que ela receba a virtude do poder do nome de Jesus Cristo, para a tua glória, Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, até sábado, se Ele nos permitir.